Terminou agora há pouco com vitória do Vasco no Campeonato Carioca, é a segunda vitória em 3 rodadas. Vamos falar do Vasco nesse pós-jogo, de 2 tempos distintos, um tempo com o time reserva e exposto para todos os vascaínos que esse time precisa demais. Como elenco, a gente está muito aquém ainda para uma temporada, mas no segundo tempo, jogadores acabaram entrando e resolvendo a partida para o Vasco. Antes de começar a falar desse pós-jogo da vitória do Vasco em cima do Madureira, que dá a liderança momentânea para o Vasco, até porque o Urubu não jogou na rodada, né? Tem o jogo adiado. Eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscrever no canal, beleza? Então é isso, terminou agora há pouco com vitória do Vasco 2-0. Gol de novo dele, Léo Pelé, e o Rayan desencantou, né? Rayan fez um gol também, em 2 tempos super distintos, mas que expõe a fragilidade de um elenco do Vasco para uma temporada, né? O Ramon Dias poupou alguns jogadores, daqui a pouco eu vou falar desses jogadores que ficaram de fora, tá muita polêmica com relação ao Verratti, mas a gente vai trocar uma ideia sobre o Verratti daqui a pouco. Antes só da escalação, o Vasco entrou com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé, Julião, garoto da base de lateral, Zé Gabriel, De Luca, Praxedes, Rossi, Serginho e Rayan. Esse time não funcionou. Jogadores como o Praxedes, cara, fica escancarado. Eu não entendo a insistência do Ramon Dias com esse jogador, que é horroroso, limitadíssimo. Então o meio de campo do Vasco lento, previsível, Madureira que também não levou muito perigo. E o importante, né? O Vasco mais um jogo sem tomar gol, né? Isso é importante. É o terceiro jogo aí, se você for considerar o time principal, que não toma gol. Então, e não era o time principal, né? Mas enfim, um jogo oficial, o Vasco não tomou gol. E, como eu falei, um primeiro tempo muito preguiçoso, muito sem criatividade, sem inspiração. O Rossi muito lento pelo lado direito, Serginho, né? Com esse meio de campo que eu falei, o Madureira pouco levava perigo para a defesa do Vasco. E no segundo tempo a gente volta a um outro time. Com a entrada do Paulinho, ele mudou, ele entrou no 4-3-3, são esses 3 meses, 3 atacantes. Ele muda o meio, justamente o meio e o ataque, que aí ele entra com o Payet, Paulinho e o David. O David, cara, ainda tá devendo. O David ainda não fez uma partida para você dizer assim, arrebentou, jogou bem, não. Ainda é um jogador voluntarioso, mas não entrou bem. Agora o Paulinho, que jogou nesse jogo, a vontade que o Paulinho entrou, né, tomou conta do meio de campo do Vasco junto com o Payet. Então, fica claro que, se você tiver um Paulinho, um Payet, o Jair que entrou depois, você tem um meio de campo de mais qualidade. Você consegue ter mais posse de bola, criar mais jogadas ofensivas, chegar ao ataque com mais facilidade, porque você tem 3 jogadores de qualidade no meio de campo, né? Então, o Paulinho com o Payet mudaram a história do jogo e o Vasco conseguiu chegar e numa bola parada, ela rebate e volta, o Léo Pelé coloca para dentro. Eu tinha até brincado com meu filho na sala na hora, falei, olha, vai ser gol no ângulo e do Léo Pelé. Mas eu calei a boca, a bola, eles bateram, o Payet bateu a bola curta, ela sobrou, depois voltou, gol no ângulo, meu filho nem acreditou, gol no ângulo do Léo Pelé. E aí o Madureira tentou sair para levar algum perigo, acho que só viu o Léo Jardim fazer uma defesa e num ataque o Rayan chuta, finaliza, a bola bate no jogador do Madureira, engana o goleiro e a gente faz o 2-0. Aí depois é só administrar a partida, a gente consegue uma vitória que faz o Vasco assumir momentaneamente a liderança do Campeonato Carioca. O Vasco é primeiro com 7 pontos, por causa de saldo de gols, porque o Nova Iguaçu também tem 7 pontos e o Fluminense venceu hoje, também foi para 7 pontos. Se eu não me engano, o Fluminense venceu o Audax por 1-0. Acho que foi 1-0 ficou a partida. E fechando o G4, o Botafogo tem 6 pontos. É o quarto, como eu falei, o Urubu tem um jogo a menos, tem 4 pontos. Saldo de gols é melhor. Se ele vencesse, ele assumiria a ponta. O Urubu é o 7º colocado do Campeonato Carioca. São 11 jogos, como eu falei, e já foram 3. Daqui a pouco agora vem para Brasília jogar contra o Bangu, estaremos lá com certeza. Depois vai para Uberlândia
e acho que é o Nova Iguaçu e Uberlândia, e depois é o jogo no dia 4, que com transmissão do SBT, Vasco e Flamengo no Maracanã, é o primeiro clássico da temporada. Bom, falei do jogo, e é importante, né, só frisar que o primeiro tempo expõe para o torcedor do Vasco que a gente não tem um elenco, que a gente não tem o time reserva montado pela 777, vamos dizer assim, não conseguiu fazer uma finalização, levar uma jogada de perigo contra o jogo, a meta do goleiro do fraquíssimo Madureira. Então, muito preocupante aí o Vasco, questão de elenco e também de titulares. Como a gente falou, falta ainda uns 2, 3 titulares. Aí, a relação do jogo, ou os relacionados para a partida, já chama a atenção, porque não tinha o Medel, o Orediano e o Verratti. O Orediano, a gente já sabe, como eu falei aqui para os vascaínos que estavam, bota para jogar, ele é obrigado a jogar. O técnico não vai colocar o cara para jogar, ele dizendo que não quer jogar. Então, ele foi cortado, nem para o jogo foi. O Medel, mesma coisa, pouparam o Medel e a situação, mesma coisa não, o Medel é diferente, né? Poupado o Medel e o Verratti, né? Chama atenção a situação do Verratti. Verratti poupado para a partida, a tendência é que eles venham jogar em Brasília, mas tá rolando aí na ESPN, na TNT, vou colocar aqui, ó, até na TNT Esporte, né? Dizendo que o Grêmio estaria interessado na contratação do Verratti. Já tinha saído a informação do jornalista Fábio Torres, através do canal Na Torcida Vascaíno, que o Grêmio tinha consultado a staff do jogador para saber da situação, e a situação é a seguinte: parece que o Verratti tem um contrato com um salário de 200 mil reais. Cara, 200 mil reais é jogador que sai da base e vai jogar no profissional. De 150 a 200 mil reais é o que ganha um jogador da base. Então, um salário que é lógico que aí tem gente falando assim, mas ele é obrigado a cumprir o contrato. Ele é obrigado a cumprir o contrato, mas vamos lá. Se um Grêmio chega no Verratti e fala, cara, você está ganhando quanto? 200 mil. Então faz o seguinte, é um jogador que já não vai ter tantas oportunidades na vida, porque não é jovem, né? Claro que ele tem que fazer o pé de meia dele, pensar na família. Aí o executivo do Grêmio fala, você está ganhando 200, eu dou 600 para você jogar aqui, 3 vezes mais, né? Mas tem uma multa rescisória de um contrato, a gente vai pagar, porque se o salário é 200, a multa não deve ser muito alta. Aí tem gente falando que a multa é de 2 milhões de euros, né? Pode chegar a 3 milhões de euros, que daria 10 a 15 milhões de reais. Não, só acredito vendo. Se for 3 milhões de euros, 15 milhões de reais, não sei se o Grêmio ia pagar para levar o Verratti, não. Mas agora, se for 2 milhões, aí eu já não duvido, tá? Então tá aí a situação do Verratti, que complementando, tá pedindo um aumento salarial e uma prorrogação no contrato com o Vasco. O Vasco, a priori, a princípio, não quis o salário que ele propôs, mas está rolando uma negociação. Vamos ver se o Verratti realmente vai renovar com o Vasco, ou se, ele pode sair, se pagar a multa, ele pode sair. No meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato e aí sai de graça. O Lucas Pedrosa, na transmissão, disse que, eu conversei com a diretoria do Vasco e é sem chance, o Vasco não pretende vender o Verratti. Não é o Vasco não pretende. Se o Vasco, que não pretende vender o Verratti, não abrir o olho e negociar uma melhoria salarial para ele e uma extensão de contrato, não é que não pretende, o time vai vir pagar multa e levar ele, mesmo o Vasco não pretendendo, beleza? Olha, para finalizar, que camisa linda lançada aí, hoje a segunda camisa do Vasco, a camisa branca, né, que faz ali uma homenagem aos títulos conquistados do Vasco de 97 a 2000, com a capa, né, inspirada em 2000, essa camisa aqui, ó. Então, uma camisa lindíssima que saiu, mais uma linda camisa do Vasco aí pra galera que gosta, beleza? Até domingo aqui em Brasília, agora o próximo jogo, vamos estar lá, tá? Contra o Bangu. Curte o canal, se inscreve, deixe seu comentário, fique com Deus, uma noite abençoada e saudações vascaínas.